Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Hoje a gente vai dar seguimento ao tema que a gente tem falado, né, no grupo, que é o relacionamento. Como a gente falou, a gente podia ficar meses, né, Isso. falando só de Vai render relacionamento. bastante coisa ainda. Mas a gente estava falando de acordos, né, para tornar o dia a dia mais fácil, mais tranquilo, que os acordos têm essa função de facilitar e Facilita, cria, define limites, você consegue como a gente se relaciona se no nosso relacionar dia. exatamente. E eu estava pensando que a gente podia hoje trazer para vocês aqui que o que pode dificultar esses acordos serem feitos ou a comunicação até que esses acordos sejam estabelecidos é não exatamente a forma como a pessoa fala, isso interfere muito também, mas principalmente da forma que a pessoa entende ou recebe aquela informação. Porque a gente vai reagir e agir na nossa vida baseado em várias coisas que a gente aprofunda, a gente já falou, né? Na mentoria e tudo mais. Mas a gente vai entender uma coisa que foi falada, uma coisa que o Alex me fala, uma frase que ele me fala normalmente, eu vou receber de uma forma, outra pessoa recebe de outra e outra pessoa recebe de outra. Por quê? Porque nós temos 5 feridas emocionais da infância que a gente carrega para a vida toda. E a gente tem 5 perfis comportamentais base. A gente tem as 5 emoções base, né? Quem assistiu divertidamente aí vai lembrar das emoções. A gente tem as 5 linguagens do amor, por isso que a gente depois vai revelar o nome para eles, né? Da mentoria e dessa coisa do número 5. Mas são 5 várias coisas que vão interferir na forma como a gente recebe uma coisa que foi falada, que às vezes não tinha a menor intenção de ferir, mas porque eu tenho, por exemplo, a ferida da injustiça, dependendo do que o Alex me fale, isso vai ativar muito a minha ferida. Se eu não tiver identificado ela e tratado e saído da sombra da ferida e vindo para a luz da minha ferida, porque toda ferida tem luz e sombra, se eu ainda estiver reagindo com a máscara dessa ferida, porque eu estou na sombra, aquilo vai me atingir e vai ter uma proporção maior. E é por isso que às vezes o parceiro fala assim, mas eu só falei isso. Não tinha, na verdade a pessoa que está falando, ela tem uma perspectiva de recebimento com base no que ele está sentindo que vai para o comportamento dele, nas feridas dele, tudo que é dele. Só que quem recebe com base nas no suas, no que está dentro, nas suas feridas. Então, esses impactos é que precisam ser equalizados. Isso. E aí é por isso que é importante a gente conhecer a nossa ferida, conhecer como somos casados, somos casados, precisamos saber da ferida do outro, porque aí a gente começa a adequar a relação, a comunicação, aos acordos. Fazendo aquele ajuste fino, né? De como você pode se expressar melhor para causar menos dor e menos ruído. Isso. O bom, assim, que a gente tem ferramentas que a gente pode identificar quais são essas feridas, entender quais são os comportamentos que cada uma, porque assim, não foi exatamente o que aconteceu com a sua criança. Basicamente, é como a sua criança interpretou aquilo na época que a ferida aconteceu. Por exemplo, a ferida da rejeição, ela pode ser ativada desde a gestação e até os primeiros meses de vida. Então, assim, não tem como a criança aquilo ter acontecido, mas ali dentro a criança já estava no consciente da criança, por causa da relação com a mãe, já ativou. Às vezes um medo que a mãe teve na gestação de ficar sozinha, ou de não dar conta, ou enfim, tantas coisas que podem gatilhar isso. Então, a gente identificando essas feridas, a gente vai entender quais são as máscaras, ou seja, qual o comportamento que eu desenvolvi, porque eu tinha... Geralmente todo mundo tem as 5 em algum nível, mas as pessoas geralmente têm 2 mais latentes. E a gente cria esse mecanismo de defesa, porque para aquela ferida não te doer, a gente cria desde criança você aprende defender. a agir de uma forma que te preserva. Por isso que tem muita gente que fala assim, não, essa é minha personalidade, desde criança eu sou assim. Isso. Na verdade, aquilo não é personalidade, aquilo é uma máscara da sua ferida. Se ela fosse acolhida, você conseguisse entender, você poderia agir diferente. E aí é aquilo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí tem uma coisa, queria só pegar um gancho disso, amor, porque é o seguinte, a gente está trazendo aqui um conceito que talvez você nunca tenha ouvido falar, né, sobre essas possibilidades de luz e sombra, máscara, ferida. São questões que talvez você nunca tenha ouvido falar. E é por isso que nós estamos compartilhando conhecimento com vocês, porque como é que a gente consegue resolver uma coisa que a gente não sabe o que é? Então, se a gente não sabe que existe uma ferida, que existe um perfil comportamental, se a gente não sabe de nada disso, a gente não sabe o que tem que ser tratado. A gente nem sabe que a gente está agindo na sombra ou na luz, se é personalidade, se é máscara. Por que a gente reage daquele jeito? Por que assim, existem padrões que se repetem, que aí são outras questões que a gente vai falar relacionadas à causa. Né? Por que todas as vezes que você vai atingir alguma coisa, algum alvo, algum objetivo, acontece alguma coisa? Quebra alguma coisa, ou fica doente, tem sempre uma correlação. Então tem outras vertentes relacionadas a isso, que a gente vai gradativamente trazendo aos poucos. Mas é o que a gente falou em outro vídeo, áudio, já não lembro. Se eu tivesse essas informações lá quando eu casei, nossa. Não, a gente tinha aliviado muita coisa. É porque tudo é como tem que ser, mas a gente tem 26 de casado, a gente descobriu isso tem 2 anos.
A gente, né, a gente busca o conhecimento já há bastante tempo, vem estudando, mas alguns conceitos muito fortes surgiram há pouco tempo. Sim, a gente nunca foi fechado por um aprendizado. Sim, né? inclusive a gente sempre ensinou, né? Muito tempo da nossa vida, a gente sempre esteve ensinando pessoas à luz de um quadrado de vida. Então a gente viveu dentro de um quadrado e dentro desse quadrado a gente absorveu o conteúdo, a gente aprendeu muita coisa, só que quando a gente saiu do quadrado, e esse sair do quadrado é você se abrir para as possibilidades, uma tomada de decisão. Então, muitas coisas se revelaram. E a partir dessas revelações... Isso nem sempre está ligado a um espaço físico, né? Isso. Pode ser apenas... o quadrado que eu digo a gente tem um mecanismo, o ambiente influencia. Mas isso pode ser apenas na sua... Porque essa questão do ambiente é algo importante também que a gente deve comentar. Mais pra frente. Mais pra frente. Mas eu ainda tenho coisa pra falar. Deixa, então pega aí, fica aí. Porque a questão do ambiente, né? O que diz a tradição? Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive mais próximo. Então, por exemplo, se a gente se relaciona com pessoas que são limitadas, no sentido de não querer aprender, de achar que ela sabe tudo, de achar que ela não precisa de uma nova visão, de ouvir o outro, a capacidade de perceber a opinião do outro. A capacidade de ser ensinável. De ser ensinável. Quando a gente entra por esse caminho, então, se eu me relaciono com pessoas assim, eu me tornarei uma pessoa desse jeito, com esse formato. E aí quando a gente se relaciona com pessoas que têm uma mente aberta, que têm possibilidade, que a vida te oferece outras possibilidades de você enxergar como você pode se relacionar com a sua esposa, com as pessoas, com os seus filhos, como que você pode alcançar resultados positivos na sua carreira, como que você pode melhorar a sua saúde. Mas são questões, eu já vim com isso na cabeça para falar, eu vou aproveitar e vou falar agora. São questões que passam por coisas que a vida apresenta para a gente. Então a vida sempre vai mostrar a gente algumas coisas que nós precisamos aprender, que a gente precisa daquilo. E aí, eu sofro muito com isso, eu passo sempre por aquilo. É um padrão que a vida está sempre te mostrando, que você precisa olhar para isso, que você precisa resolver. A partir do momento que a vida te mostrou e você viu, acabou. A ferida está muito relacionada a isso. A máscara da ferida faz a gente repetir padrões inconscientemente. Ninguém faz de propósito, né? E aí, a gente vai repetindo inconscientemente. À medida que você vê, acabou. Você precisa tomar uma decisão. Sabe por quê? Não tem como desver. Não tem como desver. E a vida, a gente sempre costuma dizer o seguinte, quando a vida viu que você viu, acabou. Você sabe que existe um padrão, um relacionamento, uma situação que está sempre se repetindo, você sabe que aquilo ali precisa acabar, precisa mudar. E você não faz nada, não se preocupe. A vida vai te entregar de novo isso. E você vai ficar batendo nisso. Isso vai se repetir na sua vida. E isso vai voltar. Por quê? Porque a vida está mostrando a você algo que você já viu e você está ignorando. A partir do momento que você ignora, esse negócio se repete. Então é um ciclo vicioso e a gente não sai daquilo. Nos relacionamentos de casal, isso acontece muito, repetição de padrão. Às vezes uma mulher que sofreu tanto na infância vendo um tipo de relacionamento entre pai e mãe, ou um pai ausente, tudo, inconscientemente quando ela cresce, ela acaba repetindo esse padrão, acaba atraindo homens que vão fazer a mesma coisa. Geralmente quem tem ferida de abandono costuma atrair parceiros que abandonam, sabe? Então assim, é muito importante a gente ter consciência, autoconhecimento é vida. A gente ter consciência disso, por quê? Quando a gente tem consciência disso tudo, conhece como a gente funciona, como o outro funciona, a comunicação vai fluir melhor, a relação vai fluir melhor, tudo vai melhorar. Porque o casamento, a gente costuma dizer que não é ping-pong, né? Ping-pong, não. É um jogo de frescobol. Frescobol, gente. Não é cortada daqui, cortada de lá. Não é querer que a bolinha do outro caia para você ganhar. Exatamente. Você tentar manter o aspecto é completamente né? de facilitar isso, a vida do outro. De divertir ali, divertir. Tá gostoso a gente bater na bola. Gente, vamos jogar a bola sem deixar cair. O desejo do frescobol é você estar no primeiro num ambiente agradável, segundo é não deixar a bola cair. Os o dois ping-pong, não, ping-pong eu preciso cortar. Não quero mais que a bolinha do outro. Eu quero mais que a bola vá mesmo na tua área e tu não pegue, e se bater no teu peito tá tudo certo. Então essa percepção é algo que a gente precisa carregar para a relação. Se a gente identificou que já existe, já vimos alguma coisa e não fizemos nada, isso vai voltar. É impossível querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. E aí, assim, tem coisas que a gente fica ignorando o olhar, porque a gente deixa lá no inconsciente. Enquanto essas coisas ficarem no seu inconsciente, você vai ficar agindo de uma forma e vai ficar chamando isso de destino, vontade de Deus, sei lá o quê. É o karma, na verdade, cada um escolhe uma palavra. Quando na verdade você que deveria trazer isso para o seu consciente e resolver para viver melhor. E todo mundo viver bem. Né? Exato. Então é isso. E essa transformação, a gente, existe um texto bíblico que fala sobre a transformação da nossa mente, da renovação da nossa mente, para a gente não ficar moldado em alguns padrões. Isso serve para a nossa vida diária, de tudo. Então a gente não se detém apenas num campo religioso, na espiritualidade só. Porque quando a gente se molda a um modelo, e esse modelo não é um modelo vencedor, a gente fica preso aqui. Por quê? Porque a gente repetiu algo que a gente viu ao longo da nossa vida.
a gente vai ver situações que acontecem no meio de família, por exemplo, de pessoas que assumem os papéis muito jovem, por exemplo, a mãe tem que trabalhar e a filha tem que tomar conta do irmão mais novo. Isso. Ela assumiu o quê naquele Papel momento? de mãe. Papel de mãe. Quando ela cresce, você acha que ela quer ter filho? No subconsciente dela... Ou ela vai querer ser mãe de todo mundo, ou ela não vai querer ser mãe nunca. Aí no subconsciente dela, sabe o que acontece? Ela coloca isso para sua consciência, trabalha isso desce para o corpo, e aí tem mulheres que desencadeiam, por exemplo, endometriose, algumas doenças que vão impedir que ela seja o quê? Inconscientemente, tá, Ninguém gente? faz isso. Ninguém fala assim, eu não quero ser mãe, eu não quero... Não, não é isso não. São questões que vão além da percepção natural. Porque você, às vezes a pessoa vai tratar a doença, mas não é a doença o caso. A causa que está lá atrás, como que ela... E ela viu, então, vejam que a gente até conversou, tocou umas mensagens com a Dai, né, do Diego, que está aqui nesse grupo, e ela, né, teve ali o desejo perguntou quando vê que está no lugar, não está. São questões que você, à medida que você vai percebendo as coisas e vai tomando o seu lugar, as coisas vão fluindo. As coisas vão para o seu lugar normalmente. Então, a gente trabalha aqui, né, e a gente sempre aprendeu isso. A gente nunca colocou nada goela abaixo para o outro. Nada. Nós já tivemos discussões sérias para que a relação funcionasse. E isso a gente já fez. E se for necessário fazer de novo, a gente faz aqui. Hoje a gente está num estágio que... Foi muita noite sem dormir, foi muitas horas foram muitos desgastes na relação. Para tentar acertar. Por causa da minha ferida e por causa da ferida dela. E nós... Vou falar outra coisa. Geralmente, a gente atrai pessoas com a mesma ferida que a gente. Eu descobri isso, né? Estamos aqui, os dois. Estamos aqui. Um gatilhando a ferida do outro. Mas se não tivesse tratado, já tinha dado merda. Mas qual que é o legal disso, né, irmão? A gente... primeiro, se a gente se permitiu a ser tratado, ser curado. Gente, tem muita coisa boa, dependendo da ferida que você desenvolveu ou que é a sua maior. Tem muita luz nessa ferida, tem muita qualidade. O problema é que enquanto a gente não está consciente disso, a gente fica só com a parte sombra da Exatamente. ferida. E olha, a gente tem muita potência para desenvolver. E ó, o vídeo está ficando grande de novo. E aí, pra gente vamos falar no próximo. Mas o que para concluir aqui a minha fala, né? Nós nos permitimos ser ensinados. Nós aprendemos todo dia. E nós aprendemos também a fazer uma coisa que a gente não tinha o hábito de fazer, que é refletir sobre as causas, sobre os efeitos e sobre o nosso comportamento. Refletir mesmo. Então, quando a gente coloca um áudio de 17 minutos para vocês, se vocês não ouvirem o áudio inteiro, e até coloquei essa dica lá para vocês estarem lá inteiros, né? Vou parar aqui 20 minutos do meu tempo para escutar e para ver o que eu posso melhorar aqui na minha relação. É estar inteiro. E aí, quando a gente para e a gente deixa a poeira baixar, respirar, escutar a voz, né? Que precisa falar com a gente, não a quantidade de vozes que a gente ouve no dia a dia, tanta informação, dedo passando, o dia inteiro na tela, informação de tudo que é lado. Então, quando a gente baixa isso, que a gente Isso dificulta até a gente de conseguir, por exemplo, assistir um vídeo de mais de 3 minutos. Exatamente. Porque a gente está acostumado a ver coisas de 1 minuto, tudo tem que ser muito rápido. Então, você tem que fazer uma força, né, tirar o ego aqui, dá licença, eu estou comandando você, não é você que me comanda, eu vou parar para ouvir isso aqui, porque é uma informação boa. E a gente não está aqui querendo ensinar algo porque a gente acha que sabe mais, é porque a gente acha que é só porque essas ferramentas mudaram a vida da gente. E a gente tem tanta gente vivendo assim sem essas informações e poderiam estar vivendo melhor. E o nosso desejo é simplesmente esse. Então separe aí, vamos então certinho. Então separe um tempo, gente, para vocês meditarem naquilo que a gente está trazendo aqui para vocês, que é ouro, tá? Riqueza de informação, tá bom? Então a gente fica por aqui. Lembrando que vocês podem convidar pessoas para estarem conosco, né? E a gente deseja que esse vídeo tenha, de alguma forma, edificado a relação de vocês, o lar de vocês. Que cada dia, cada vídeo seja um passinho para você ir melhorando dia a dia. Porque ninguém muda de uma hora para outra. Exatamente. Mas aí, um pouquinho. Um passo de cada vez e nunca mais a gente vai estar no mesmo lugar. Exatamente. Gente, um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.